Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 3. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 3, a gente vai falar um pouco sobre metalinguística. O que que é isso? É quando a gente utiliza a linguagem para descrever, para explicar, comentar a própria linguagem. Aí vem esse texto aqui, ó, tem dois personagens conversando, e aí uma fala assim, ó, que foi? Aí o outro vai e fala, não sei se olho para você ou para o balão. E aí a gente percebe que o personagem do texto usa a linguagem para comentar sobre um elemento do texto, um elemento do próprio texto, que é o balão de fala. É como se ele tivesse consciência de que ele é um personagem dentro de um cartoon, dentro de uma tirinha. Aí ele usa a linguagem, ele fala comentando um elemento que está dentro do próprio texto. Então, é um elemento do texto, que é o personagem, falando sobre o próprio texto, que é o balãozinho que tem aí nesse tipo de texto. Então, isso aí é a linguagem sendo utilizada para falar sobre a própria linguagem, por isso que a gente fala que aqui é um caso de metalinguística, ou um caso de uso da metalinguagem. Aí vem esse texto aqui, ó, que é um trecho do texto original do Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone e Moça, que a gente já analisou um pouco na semana anterior. Só que na semana anterior a gente leu o resumo da história. Aqui a gente está vendo um trecho do texto original. Eu não vou fazer a leitura toda, não. E eu vou ler só o comecinho aqui, porque é daqui que a gente vai tirar as respostas para as perguntas. Então, tá falando assim, ó. Não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes e que outras não escuta. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava. E aí o narrador conta pra gente a história que a amiga dele havia contado certa vez. Aquela história que a gente já conheceu na semana passada, da moça que passeava no cemitério e arrancou uma flor e ficou recebendo ligações misteriosas por causa disso, até um dia em que ela morreu. Sabendo disso, vamos responder as perguntas. Questão 1. Por que o trecho lido é metalinguístico? É porque o narrador inicia o texto explicando que tipo de texto será. Ele diz que não é um conto, que é uma história que ouviu de uma amiga. Portanto, a linguagem foi utilizada para explicar o próprio processo de uso da linguagem. Lá naquele pedacinho onde ele fala assim, ó, não é um conto. Ele está te explicando que tipo de texto, que gênero textual que será aquele que você vai ler a partir daquele momento. Então, ele utilizou a linguagem para explicar a própria criação do texto, para explicar o próprio uso da linguagem. Então, isso é a metalinguagem. Questão 2. Com quem o autor do texto está conversando? Justifique com uma parte do texto. Então, o autor está conversando com o leitor, contando sobre uma conversa que teve certa vez com uma amiga. É como se o leitor tivesse feito uma pergunta. Esse texto é um conto? Então, o autor começa o texto respondendo a essa pergunta assim, ó, não é um conto. Então, ele começa esse texto aí conversando com a gente, explicando para nós, leitores, que aquilo ali não é um conto. Ele está querendo dizer que aquilo ali não é uma história que ele inventou. É uma história que ele ouviu e quando ele ouviu, a amiga dele falou que aquilo ali era verdade. Então, ele está querendo dizer para o leitor que aquela história ali que ele está contando é verdadeira, não é uma história que ele inventou, não. Depois, gente, o narrador apresenta as falas da amiga dele. Aí você vai ficar pensando assim, será que ele estava conversando, era com a amiga dele? Mas não é que ele estivesse conversando com ela, não, no momento da escrita do texto, não.
Ele estava apenas lembrando e colocando as possíveis falas dela do jeito que ele lembrava. Ele está conversando com a gente, com o leitor, e ele coloca aquelas falas lá porque são as lembranças do jeito que ele lembra que a amiga dele contou a história. Questão 3. Agora, para completar, leia a tirinha seguinte e faça o que se pede. Aí você tem aí esse macaquinho, o bugio, está fazendo um desenho. Aí vai falar assim, ó, vou fazer uma metalinguagem. Aí depois ele continua fazendo lá o seu desenho, né, escrevendo alguma coisa, construindo alguma coisa aí nesse papel e fala, quase. Aí no final a gente vê o que ele estava fazendo, o que ele estava escrevendo, desenhando. Aí vai falar assim, ó, pronto. Aí a gente vai se surpreende, porque o que ele estava fazendo, o que ele estava criando? Era a própria tirinha na qual ele aparece. Então você pode ver que é um elemento do texto, que é o personagem, o bugio, falando, escrevendo, utilizando a linguagem verbal e não verbal, porque ele utilizou palavras e também desenhos. Então, esse elemento do texto utilizou a linguagem para falar sobre a própria linguagem, para falar sobre a própria construção do texto. O elemento do texto construiu o próprio texto. Então, você percebe aí que é a linguagem falando sobre a própria linguagem. O elemento do texto falando, refletindo sobre a própria criação do texto. Um jeito muito interessante de você lembrar o que é metalinguagem é se você conhece o filme Deadpool. Porque tanto na história em quadrinho quanto no filme... o personagem Deadpool, ele tem consciência de que ele é um personagem. Então, ele fala diretamente com a câmera, ele desenha ele mesmo enquanto desenho animado, enquanto personagem. Ele questiona o roteiro do filme, ele fala sobre outros filmes, critica outros filmes. Então, é o personagem do texto, né, do texto filme, porque o filme também é um gênero textual que utiliza linguagem verbal e não verbal. Então, é o elemento do texto falando sobre o próprio texto. Isso aí também é um jeito de você lembrar o que é metalinguagem. Aí está perguntando aqui, ó, explique por que a tirinha anterior é um texto metalinguístico. É porque o personagem da tirinha desenhou uma tirinha, ou seja, o texto aborda a própria criação do texto. É a linguagem falando sobre a própria linguagem. Isso é metalinguagem. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a correção da semana 3 do PET 7. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê nas correções aí da próxima semana. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para João Pedro Rodrigues e para todo mundo aí da Escola Estadual Cecília Pereira Mendes. Riquelme, um salve para você e para todo mundo da Escola Municipal Carlos Nogueira da Gama. Kagami Free Fire, um salve para você, para todo mundo aí da Escola Estadual São José e para toda a galera de Governador Valadares. Gusta O'Fury, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Dr. Fernando Alexandre. Cíntia Trindade, um salve para você e para todo mundo de Comercinho. Um salve também para Ana Carolina Gomes da Silva e para toda a galera de Monte Santo de Minas. Franciele Coutinho, um salve, e também para todo mundo aí de Varzelândia e para a Escola Estadual João Cardoso Godinho. Bruno Otávio, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual João Valmic, de Ipatinga. Espero ter pronunciado correto. Lívia Andrade, um salve para você e para todo mundo aí da Escola São Sebastião. Lança Braba, um salve para você, para todo mundo aí de Pouso Alegre e para todo mundo também da Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Irmãos Ferreira, um salve para vocês e para todo mundo da Escola Estadual Joaquim Monteiro. Pedro Leite, um salve, e também para todo mundo aí da Escola Paulo Portes. Daniel Pereira Santos, um salve para você e para todo mundo aí de Genipapo de Minas. Mundo Militar, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Davi Ferraz de Oliveira.
E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando, muito obrigada a todos vocês, um grande abraço e um salve! Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!